Imaginem agora se alistar para lutar numa guerra e que durante meses ou mesmo anos você treine exaustivamente para entrar em combate e assim que chega à frente de batalha você morre em razão de um ataque realizado pelas forças armadas de seu próprio país. Esse tipo de episódio é conhecido como fogo amigo e apesar de parecer algo isolado, que quase não ocorre durante o conflito, já que muitas vezes são omitidos pelos países, a verdade é que eram bem comuns de acontecer. Quando algo dessa natureza ocorre, o evento é silenciado pelos exércitos e as famílias dos soldados mortos são informados do que realmente aconteceu após o fim da guerra. Neste vídeo serão apresentados 3 graves erros que os militares americanos cometeram, que fizeram com que milhares de seus próprios soldados morressem por fogo amigo. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. A primeira ação ocorreu em 11 de julho de 1943, nas proximidades da Sicília, e causou a maior parte das baixas do 504º Regimento de Paraquedistas americano. Com a queda de Tunis em maio de 1943, o objetivo seguinte dos aliados foi a tomada da Sicília como forma de iniciar a invasão da Itália. A operação foi planejada para o início de julho. Pela primeira vez em sua história, os americanos lançariam mão de paraquedistas, e a unidade escolhida foi a 80ª Divisão Aerotransportada. O desembarque na costa sul da Sicília seria protagonizado pela 3ª Divisão de Infantaria Americana, e na costa sudeste por tropas inglesas e canadenses, antes do amanhecer de 10 de julho. No entanto, da mesma forma que aconteceria na Normandia um ano depois, os homens da 82ª Aerotransportada seriam lançados na Sicília algumas horas antes que a infantaria desembarcasse na costa. O plano para esta divisão na Operação Husky, que representaria seu primeiro ataque com paraquedistas, refletiu o espírito agressivo da divisão. Na noite entre 9 e 10, um total de 222 aeronaves C-47 lançariam o 505º Regimento Aerotransportado do Coronel James Gavan, reforçado por um batalhão do 504º atrás das praias, para onde horas depois chegaria a infantaria. Os 2 batalhões restantes do 504º Regimento do Coronel Reuben Tucker estariam apostos nos aeródromos do norte da Tunísia caso um segundo lançamento fosse necessário. Este plano, no entanto, não levou em consideração a atividade inimiga nem as habilidades de navegação dos pilotos mais inexperientes. Aos fortes ventos que atingiram a região, somou-se o intenso fogo antiaéreo germânico, fazendo com que, dos 3.400 paraquedistas lançados, apenas 425 caíssem na área planejada. Os 3.000 homens restantes foram dispersados pelo sul da Sicília e a maioria ficou isolada. Por outro lado, aqueles poucos homens lutaram tanto quanto puderam para tomar e manter uma série de entroncamentos que ligavam as principais vias às praias. Outros membros do regimento de Gavan, individualmente ou em pequenos grupos, provocaram um caos incalculável em toda a Sicília enquanto se dirigiam às linhas americanas. Em razão das dificuldades que os paraquedistas de Gavan encontraram naquela ilha, tornou-se fundamental que o resto do 504º Regimento fosse enviado como reforço. Com o vento soprando em velocidade mais baixa e com melhores condições atmosféricas, a operação foi planejada sem muitos detalhes. Desafortunadamente, a frota americana que estava na costa da Sicília não foi informada que seriam sobrevoados por dezenas de aviões que transportavam os paraquedistas. Por volta das 23h30, um intenso bombardeio alemão alcançou os navios aliados na Sicília, justamente quando os aviões C-47, que transportavam o resto do 504º Regimento Aerotransportado, sobrevoavam a frota aliada. Foi então quando uma reação se desencadeou entre os nervosos artilheiros do exército e a marinha. De repente, uma metralhadora calibre .50, localizada nas dunas a centenas de metros da costa, começou a abrir fogo contra os aviões. Assim que o fogo das metralhadoras começou, os canhões ao longo da costa, até onde a vista poderia alcançar, também abriram fogo, assim como os navios de guerra que estavam ao largo da costa começaram a atirar com suas armas antiaéreas. O massacre durou aproximadamente 1 hora.
Quando terminou, 60 das 144 aeronaves americanas de transporte de tropas que voavam aquela noite acabaram atingidas. O C-47, que transportava o Coronel Tucker, por exemplo, voltou à base com mais de 1.000 buracos em sua fuselagem. Neste episódio, pelo menos 318 homens morreram ou foram considerados desaparecidos em ação. Por outro lado, os paraquedistas que sobreviveram ao lançamento foram espalhados ao longo de 80 quilômetros da costa siciliana. Passaram-se alguns dias até que aqueles que não morreram instantaneamente fossem capturados ou se tornassem vítimas em confrontos onde estavam em total inferioridade. Como uma curiosidade final, deve-se ressaltar que o 504º Regimento não pôde participar do desembarque na Normandia devido às pesadas baixas que sofreu na Sicília. O próximo incidente a ser analisado ocorreu durante o mês de abril de 1944 e foi uma das maiores catástrofes do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 22, os aliados estavam prestes a iniciar seu último grande exercício de treinamento antes do desembarque real na Normandia. Dezenas de navios de todos os tipos, juntos com 30.000 soldados da infantaria, se preparavam para simular com fogo real o desembarque a ser realizado algumas semanas depois na Normandia. O lugar escolhido para o treinamento foi Lyme Bay, no sul da Inglaterra, a apenas 137 quilômetros de Cherburgo. A primeira série de treinos ocorreu na manhã do dia 27 de abril e foi marcado por um incidente que novamente envolveu o fogo amigo. A hora H foi definida como 7h30 da manhã e incluiria munição verdadeira para aclimatar as tropas à vista, aos sons e até aos odores de um bombardeio naval real. Pela mesma razão, durante o desembarque, as forças em terra disparariam munição real sobre as cabeças das tropas que chegavam. Foi uma ordem dada diretamente pelo general Eisenhower, que sentia que seus homens tinham que ser endurecidos pela exposição a condições reais de batalha. O bombardeio sobre as praias seria realizado pelos navios do grupo de bombardeio Force U, 50 minutos antes do desembarque da infantaria. Finalmente, vários dos navios de desembarque que seriam utilizados naquela manhã sofreram atrasos, e o almirante americano encarregado do exercício decidiu atrasar a hora H por 60 minutos, até as 8h30 da manhã. No entanto, alguns dos veículos de desembarque não foram avisados da mudança de horário, o que fez com que desembarcassem na praia enquanto o bombardeio naval ainda era realizado. No total, estima-se que esse erro tenha custado a vida de aproximadamente 450 homens. Apesar do cometimento deste fatídico erro, o exercício continuaria por todo o dia seguinte. Durante o dia 28, a frota que transportava os soldados foi atacada por 9 torpedeiros alemães que os descobriram por coincidência, e o resultado foi novamente trágico. 2 navios de transporte de tropas, chamados Landing Ship Tanks, foram afundados com mais de 600 soldados no total. Dessa forma, estima-se que pelo menos 800 soldados americanos tenham morrido durante o exercício Tiger, deixando um número ainda maior de feridos. Como resultado da vergonha que os comandantes aliados sentiram e com preocupações sobre possíveis vazamentos pouco antes da invasão, os sobreviventes foram forçados a jurar segredo sobre a catástrofe que acabara de acontecer. Somente meses mais tarde foi que se tornou público o que aconteceu em Lyme Bay. Finalmente, apresentarei a última catástrofe do vídeo, que custou a vida de centenas de soldados americanos durante a fase final da Batalha da Normandia. Para isso, situemo-nos nos últimos dias de julho de 1944. Após o ataque britânico às vizinhanças de Caen, conhecido como Operação Goodwood, os americanos se prepararam para dar um golpe final nos defensores alemães da Normandia. A Operação Cobra, prevista para ser lançada em meados daquele mês, teve que ser adiada em diversas ocasiões devido ao mau tempo. No dia 24, foi dada a luz verde à operação e os primeiros bombardeiros começaram a decolar e dirigir-se a seu novo objetivo, a oeste de Saint-Lô. No entanto, pouco tempo depois, o alto comando aliado decidiu cancelar a ofensiva devido aos relatórios que indicavam piora nas condições climáticas. Esse cancelamento ocorreu depois que os primeiros aviões já haviam decolado, sendo impossível transmitir a muitos deles essa informação.
Dessa forma, alguns destes aviões lançaram suas bombas sobre o setor indicado, o que resultou na morte de 25 soldados americanos, além de outros 130 que ficaram feridos. Isso se deveu porque algumas unidades terrestres aliadas se mantiveram cerradas às alemãs e não recuaram, já que, em teoria, não haveria nenhum bombardeio. Assim, pois, foi durante o dia seguinte, 25 de julho, que o ataque finalmente ocorreu. Entretanto, infelizmente, a esquadrilha de bombardeiros americana sofreu novamente com outro erro, já que a escotilha de um deles quebrou e lançou bombas antes do momento certo, fazendo com que muitas destas caíssem sobre as posições aliadas. Nesta ocasião, morreram mais de 100 soldados americanos e outros 500 ficaram feridos. Entre estes se encontrava o general Magner, que supervisionava a operação a partir de um posto de comando avançado. Em todo caso, e apesar de tudo, não há dúvida de que a pior parte sofreram os alemães, principalmente a divisão Panzerlehr, que estava localizada a oeste de Sanlo. O novo erro cometido pelos americanos fez com que outros 750 soldados fossem vítimas de fogo amigo.